Olá, boa tarde. Eu sou Mônica Sampaio de Mello, pastora, escritora, karateca e dirijo a base missionária Sementeira Divinas Promessas, no Recreio dos Bandeirantes, bairro do Rio de Janeiro. E esta é a série do meu livro Você está prestes a sair do deserto, e hoje é o dia 3 de setembro de 2020. Nesse livro, eu trato sobre a nossa vida na Terra, né? Numa das metáforas para a palavra deserto, eu falo dessa situação em que nós precisamos ficar dependentes do Espírito de Deus o tempo inteiro, dependentes de Deus. Há alguns anos atrás eu fiz um trabalho na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Recreio dos Bandeirantes, intitulado Dependa de Deus. Era um grupo de apoio que todas as sextas-feiras, antes do culto, nós tínhamos uma reunião em formato de palestra para gerenciar crises. Porque em toda crise nasce um ministério. As pessoas não passam pelas situações críticas que atravessam por acaso ou por um fim em si mesmo. Porque Deus não tem prazer no sofrimento, mas Ele permite sofrimento na nossa vida, permite perdas, permite crises, assim como permite para a borboleta, né? Ela de lagarto, ela passa por uma crise, né? E ela se transforma numa borboleta, numa linda borboleta, uma borboleta com liberdade para voar. E é isso o que Deus tem para a nossa vida, liberdade para voar. Voar com asas como as águias. Deus tem renovação de forças quando nós esperamos nele, quando nós confiamos nele, quando nós dependemos dele. Eu e o pastor Jarmute Jordão, quando escolhemos o nome desse trabalho, em 2013, escolhemos exatamente para alcançar pessoas que estão, ou que estavam na época, dependendo de várias situações, inclusive medicamentos, até mesmo os dependentes de drogas, ou dependentes de bebida alcoólica, ou dependentes de comprar ou adquirir ou consumir alguma coisa, os compulsivos, ou aqueles dependentes de pessoas, ou aqueles dependentes de situações. Os dependentes de solução. Um exemplo, né? Só vou ser feliz se essa situação assim assado se resolveu, se essa pessoa assim assado voltar para a minha vida, ou se, enfim, ou se acontecer exatamente dessa maneira como eu estou pensando. Mas Deus vem e quebra paradigma, rompe com o protocolo, estabelece um novo padrão. E muitas vezes nós temos dificuldade em enxergarmos nesse novo padrão o agir de Deus. Ontem eu estava conversando com o apóstolo Jefferson Neto, que é meu apóstolo, da New Time Church, que é a igreja fundada lá em Boston, na grande Boston, em Framingham, Massachusetts, que ele pregou uma palavra no domingo passado, domingo dia 30 de agosto de 2020, que mexeu muito comigo, porque falava sobre o curso do rio de Deus. E ele citou o Salmo 1, né, que aqueles que não se assentam na roda de escarnecedores, não se detêm no caminho dos pecadores e nem aceitam conselhos dos ímpios,
São como árvores plantadas à margem do ribeiro que dão os frutos nas estações certas e suas folhas nunca murcham. E que assim não são os perversos, né? Mas assim são os justos. Quem são os justos? Aqueles que são justificados pela fé que têm na palavra de Deus e que agem conforme a palavra de Deus, né? E o apóstolo Jefferson está trabalhando no texto de Ezequiel 47, do rio que flui do trono de Deus, né? E esse rio é o Espírito Santo, que vem nos tornando dependentes dele. A árvore e tudo que vive é dependente de água, né? Sem água não sobrevive. E ele se coloca nessa metáfora da água, exatamente, que nós sem ele não podemos nada. Jesus falou isso em João 15:7. Sem mim nada podeis fazer. E quando quando ele estava falando, quando o apóstolo Jefferson estava falando sobre essa mensagem, que estava falando sobre seguir o curso do rio de Deus. E eu fiquei assim, meditando seriamente nessa palavra, porque é muito fácil nosso coração nos enganar e nós acharmos que continuamos seguindo o curso de Deus. O que estamos seguindo, estávamos até ontem e continuamos hoje seguindo. Então, sabe, sem perguntar. E isso me deu um temor muito grande. Falei, Senhor, me diga se eu me acostumei com isso e estou achando que estou seguindo o curso. E eu falo para o pessoal aqui na base missionária que nesses dias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, até eu falei ontem com o apóstolo Jefferson, é step by step, é um passo e depois outro, e depois outro, e depois outro. Eu não dou passos largos, porque isso seria independência da minha parte. Eu não quero estar independente de Deus, eu quero estar sempre sendo dependente de Deus para tomar todas as decisões que eu preciso tomar. E quando ele não falar nada, eu ficar quieta, parada no lugar, na minha torre de vigia, aguardando. E eu creio que é isso que Deus espera de nós, essa cooperação, essa colaboração, porque nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus. E eu me lembro de uma situação do rei Davi, quando ele perguntou a Deus se ele deveria perseguir os filisteus, né? E se Deus os daria na mão dele. E Deus respondeu que sim, que deveria perseguir e que os daria na mão. Quer dizer, Deus respondeu exatamente aquilo que ele perguntou. Aí partiu Davi para cima dos filisteus. Ok. Conseguiu destruir uma grande parte desses inimigos. E sobraram alguns que fugiram. Davi já não tinha a ordem de Deus para destruir os inimigos que Deus os daria em sua mão? Ele não poderia ir simplesmente atrás dos caras? Poderia, né? Nós iríamos. Estou falando nós, eu não sei se você iria, mas eu estou generalizando. Eu vou para riba. E aí o que acontece? Davi não fez isso não. Davi perguntou para Deus, continuo perseguindo eles? Aí sabe qual foi a resposta de Deus? Contrária àquilo que a maioria de nós estaria aguardando. Vai sim, mete bronca, já não falei para você que eu ia dar... Não, foi não. Não vai. Imagina se Davi não tivesse perguntado.
ele estaria se afastando do curso do rio de Deus, da vontade de Deus. Porque Deus falou para ele, você vai pelo outro lado e vai ficar ali de tocaia. E quando ouvir um barulho na copa das amoreiras, na copa das árvores, aí é o sinal para você atacar. Quando você segue a direção do rio de Deus, ele te dá sinais claros do que você deve fazer e do momento certo. Você tem que observar o tempo e o modo, como a tribo de Issacar fazia. Eles eram sábios. E aí foi o que aconteceu? Os filisteus se assustaram com os barulhos, né, nas copas das árvores e fugiram para a direção onde exatamente Davi e seus soldados estavam, e aí ali ele obteve a vitória. Então, que nós possamos ficar atentos à direção do rio de Deus, ao curso que o rio de Deus está indo, fluindo, sabe? Chegar um momento agora, por exemplo, perguntar, Senhor, eu estou seguindo a tua direção ou eu passei a seguir a minha direção? Porque se você passar a seguir a sua direção, você vai ficar no deserto. E Deus tem árvores frutíferas, ele frutifica na nossa vida quando nós estamos à margem do rio, seguindo o curso do rio. Fique na paz. Se quiser adquirir o meu livro, ele não está à venda nas livrarias, ele só está à venda no site da editora, que é o www.editoramultifoco.com.br, tá bom? E se você quiser ouvir outros comentários sobre o livro, vai lá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo, acessa a playlist, clica lá em playlist e vai abrir uma série de pastinhas que tem cada uma um tema e dentro das pastinhas tem várias mensagens, tá bom? Você pode compartilhar essa mensagem com quem você quiser e se você quiser fazer parte do grupo das Divinas Promessas, que é a base missionária que eu dirijo, no Zap, manda um WhatsApp para mim, TDD 21 983223701. Fique na paz.